Espero ajudar todo mundo e espero não ser repetitiva aqui, né? Eu vou... Né, a Sara começa lá em Gênesis 12, a Bíblia começa a falar de Sara lá em Gênesis 12. E a gente tem Sara como uma mulher extremamente forte, mas ela é silenciosa. A gente não vê tantas citações das falas e das coisas que ela faz, né? Mas a gente tem rastros da, do, bom, das características de Sara, né? Do interior dela. Então, quando Abraão foi chamado pelo Criador, ele não poderia, creio eu, ter sido chamado se ele tivesse uma esposa mais ou menos. Porque ele, sendo um com a esposa, ele teria que ter uma casa muito alinhada para ser chamado. O Criador, ele sabia muito bem quem ele estava escolhendo, e ele não poderia escolher uma pessoa. Eu vou dar um exemplo de Ló, que a esposa dele olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Quando os anjos foram tirar eles lá de Sodoma e Gomorra. Então, na verdade, a esposa dele não. Aonde estava o interior dela? Onde estava o coração dela, né? Eu costumo dizer que o coração, aonde está o coração da mulher, aquele é o valor dela, principal. Então, não adianta eu falar que eu sou uma coisa, ou fingir que eu sou uma coisa, ou tentar passar para as pessoas que eu sou uma coisa, mas se o meu coração está em outra, é aquilo que importa para mim. E o Criador, ele vê o meu interior, não é verdade? Então, com certeza, ele viu o interior de Sara para ter escolhido não só Abraão, mas para ter escolhido este um, né? Que Sara era um com ele. Então, a gente vê um matriarca, um patriarca, desculpa, falei um matriarca, ótimo. O hater vai vir aqui nos comentários falar que eu tô louca. Então, a gente vê um patriarca que confia extremamente na sua esposa e que ele faz o papel de matriarca, de patriarca muito bem pela sua matriarca. Gente, desculpa, como diz o Ralph, é a maternidade. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui, quando eles saem, né, da onde eles estão, e eles vão montar as tendas dele, os judeus, né, os nossos sábios, eles falam que Abraão montou a tenda de Sara primeiro, e que dá para chegar nessa conclusão pela palavra que ele usa, que está nas escrituras em aramaico, né? E que você estudando a palavra original, você vê que ele montou a tenda dela primeiro. Então, a gentileza que ele tinha com ela, o cuidado, era sempre assim: eu estou à frente, e porque eu estou à frente, eu vou estar à frente por você. Então, eu vou montar primeiro a sua tenda. Eu vou fazer tudo que está no meu alcance para atender às suas necessidades, porque também ela compartilhava desse mesmo pensamento, imagino eu, né? A gente não vê na história de Sara nenhuma hora que ela contradiz a vontade de Abraão, né, que eles têm algum desentendimento, alguma... Não, ele sempre em acordo, né, ali. E eu não vou falar da parte que Sara ri, tá bom? Quando chega o anjo, porque todo mundo fala isso, eu não vou falar essa parte. Mas eu quero falar, assim, das características interiores dela, né? E aí é lógico que eu fui buscar os nossos sábios para responder essas questões, né? A gente vê, quando ela foi tomada lá no Egito, aí você pode me perguntar, tá? Você está dizendo, então, que Abraham, ele sempre colocava Sara em primeiro lugar, mas aí, na hora que chega no Egito, que a coisa aperta, ele fala assim, não, vai na frente, ou então
Fala aí que você é minha irmã para me livrar. Então, o que acontece? Abraão, ele sentia em Sara uma ligação, que ela tinha uma ligação tão forte com o Criador, que ele tinha certeza que nada aconteceria com ela. Então, a gente tem alguns comentários. A gente tem alguns comentários dizendo que ele escondeu ela numa caixa e que se ele falasse que ela era irmã dele ou não, eles iam pegá-la. De qualquer jeito, falando alguma coisa ou não. O que ele não disse é que ela era casada. Ele só disse que ela era irmã dele, mas ele não falou se ela tinha um compromisso ou não. Então, é meio que assim, eu não menti, mas eu... Por quê? Porque ele sabe que quando eles desceram ao Egito, o Criador permitiu isso por causa de Sara e não por causa dele. Porque Sara ela era tão elevada que por ela estar indo com ele, nada aconteceria. Tudo terminaria bem. Tão forte era a ligação dela com o Eterno. Então, por ela ter, de qualquer forma, seria sequestrada, né? Pelo mérito de Sara e não pelo mérito de quem Abraão era de ter sido escolhido, porque talvez ele tenha sido escolhido também pela esposa que ele tinha. Então, por essa beleza interior de Sara também, né? Ele confiou no Eterno, por ela, e não por ele. E aí, uma das coisas que eu li também foi que tem um pensamento racídico que fala: o cuidado extremo de Sara para não ser desonrada por Faraó dotou sua descendência de força para permanecer fiéis quando Israel foi escravo no Egito. Então, aquilo que Sara fez, que ela fez de tudo para ela não ser tomada por Faraó, ela teve esse cuidado, dotou a sua descendência de força para que aquele povo, mesmo escravo, continuasse um povo, que aquelas mulheres continuassem fortes e mantendo as suas famílias, mantendo a sua origem israelita. E aí, quando o Faraó viu tudo isso e viu quem era o Criador, a tradição diz que Agar era filha do Faraó e que ele deu a filha dele, falou: bom, é melhor ela estar debaixo desse Deus, né? E dessas pessoas que tão poderosamente são conduzidas por esse Deus, do que talvez aqui. Então, ele deu tanta coisa e deu até a filha dele para servir Sara. E eu anotei uma coisa aqui que está no Zohar, mas Silvia, a gente está lá no início, a gente está falando para as pessoas que talvez estão chegando agora, sim, mas vocês vão entender por que eu tirei isso daqui. Eu entendo que no começo da nossa caminhada, a gente fica com medo de seguir alguns conceitos que não estão na Torá, que não estão escritos na Bíblia, né? Só que tem pessoas muito estudiosas que a gente pode não tomar para nós como é isso aqui mesmo que está escrito, que os sábios estão falando, é exatamente isso, isso é verdade. Não, mas a gente pode parar para pensar, né? A gente pode pegar a sabedoria judaica, porque eles estão muito, muito mais na nossa frente nessa questão de estudo bíblico. Então, a gente pode ler e falar: bom, isso aqui tem sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui me faz pensar, isso aqui me faz ser uma pessoa melhor. Não está escrito exatamente isso na escritura, mas, bom, como eu disse, faz sentido. E mesmo que não fizesse sentido, assim, mesmo que talvez, não é que não faça sentido,
Mesmo que isso não seja 100% verdade, isso me faz pensar, isso me faz ser uma pessoa melhor e me faz querer ler mais para aprender mais da própria Bíblia para poder ser uma pessoa melhor, né? Então, lá no Zohar, está escrito assim, que Abraham não colocou Sara sob qualquer risco desnecessário, visto que ele conhecia nossa, engoli a língua, os grandes méritos dela, que seguramente a protegeriam. Ao contrário, foi o mérito dela que assegurou a sobrevivência de Abraham e provou ser o meio pelo qual ele recebeu a bênção divina de riqueza. Já que, dois pontos, abre aspas, a pessoa adquire dinheiro pelo mérito da esposa. Então, o judaísmo crê, esse é um comentário de um rabino, o rabino Mendel, é o mesmo do Rebbe Lubavitch, espero que tenha falado o nome dele certo, que fala que o mérito do marido, o ganho do marido financeiro depende da sua esposa. Mas como assim, Silvia? Bom, não sei se isso depende, se ele está dizendo do quanto que ele vai adquirir de riqueza ou do quanto que ele vai conseguir guardar, não é verdade? Porque se tem uma esposa que gasta tudo, ele não vai conseguir guardar nada. Ou as duas coisas. Mas eu creio que, sabe quando a gente vem, né, começa a beber dessa fonte que é o judaísmo messiânico, que é a palavra, que é a Torá viva, que estamos israelitas, somos israelitas, né, nos consideramos israelitas, nos consideramos parte de Israel. Quando a gente descobre que sim, nós devemos ter filhos, e sabe quando aquela coisa fala assim, nossa, mas eu não tenho muitos recursos. Como que isso vai funcionar? Se eu tiver 5, 6, 7 filhos e eu não tenho dinheiro nem para um, como que isso vai funcionar? Que eu creio que através das orações e da busca da esposa para que o Criador abençoe o seu marido, isso acontece. A palavra fala que nós, esposas, nós somos o tempero da nossa casa, nós somos a base da nossa casa, né? Então, se a gente toma isso para nós e a gente faz, né, faz essa ligação aqui, bom, Sara, o Criador via ela como uma mulher tão forte espiritualmente que permitiu que o seu marido descesse até o Egito e que nada ia acontecer pelos méritos dela. Então, bom, eu vou buscar essa bênção também para minha casa. Eu vou buscar essa bênção também para que não falte nada, para que quando a gente precisar passar por alguma coisa bem difícil, o Criador veja graça em mim, né, aos meus olhos para abençoar minha família. Então, esse testemunho de Sara, esses comentários judaicos me ajudam muito a pensar assim, bom, quais os comportamentos que eu não estou enxergando em mim muito bons, assim, que eu posso dar uma melhorada, ou quais os comportamentos que eu tenho e que são bons e que eu devo fazer mais. O que eu estou fazendo de menos que eu tenho que fazer mais, né? E qual a direção que eu quero dar para isso? Porque, assim, as nossas metas de vida espirituais, elas não podem ter um fim. Então, se eu subir um degrau hoje, amanhã eu tenho que subir outro, e depois outro, depois outro, depois outro. A gente nunca vai chegar no topo da montanha, porque a nossa montanha não tem topo. Quanto mais a gente subir, melhor. Então, os comentários judaicos, independente de que livro que eles estão, né? Se eles forem bons nesse sentido de mostrar as virtudes, mostrar
o carinho do Criador com Sara me ajudam e me fazem uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor para os meus irmãos, e eu consigo elevar a minha casa e aqueles que estão perto de mim, porque a pior coisa que tem, imagina a esposa de Ló. Imagina se ela tivesse saído, não tivesse morrido. Eu imagino ela reclamando todos os dias da vida dela que por que ela ainda não está lá? Por que ela teve que sair de lá? Porque lá em Sodoma e Gomorra ela tinha X, porque lá tinha não sei o quê. Porque lá... Então, é uma coisa cansativa, que bota a família toda, né, para baixo, e é o contrário do que Sara estava tentando fazer, sempre elevar a casa dela, a tenda dela, o povo dela, a família dela, extremamente hospitaleira. Quando os anjos foram lá, né, ver Abraham, ela foi prontamente fazer o que uma boa israelita faz, né, que é receber bem alguém, fazer alguém se sentir bem na sua casa, né? Então a gente tem que sempre buscar esse lado de Sara e tentar melhorar. E aí tem o judaísmo também tem essa coisa de eles identificaram 10 testes de Abraão ao longo da sua caminhada lá em Gênesis, né? E Sara, ela não teve esses 10 testes, ela estava com ele. Mas quem estava à frente lá para resolver o teste era Abraão. Então, isso nos mostra assim, ó, sim, o patriarca está à frente para resolver os problemas, os pepinos, e a matriarca está fazendo o quê? Provavelmente orando, provavelmente intercedendo e fazendo outra coisa que levasse aquele marido para ele vencer esses 10 testes, né? E aí a mudança de nome. Sara significa uma princesa. Sarai, né? Aí, quando o criador muda o nome dela para Sará, com H no final, significa a princesa. E esse a princesa quer dizer a princesa de toda a humanidade. É como Eva é a mãe de todos, né? Mas Sara, assim como Abraão é o pai da humanidade, o pai da fé, Sara também foi dotada dessa nomenclatura aí de mãe de toda a princesa de toda uma humanidade. E a palavra fala que depois que Isaac nasce, né, que Ismael começa a ter uns comportamentos. Bom, a mãe dele era egípcia, então passava muito dos ensinamentos egípcios para ele. Provavelmente estava dando problema, né? E aí a palavra diz que Sara convence Abraão a mandar ele embora. Mas eu imagino assim, ela não precisou ficar enchendo o saco dele e ficar maquinando assim, como que eu vou falar para ele mandar ela embora. Ela já sabia o que ela ia falar, qual ponto ela ia mostrar para que, ok, então vamos mandar essa moça embora, porque isso aqui não vai dar certo. Então, o que eu aprendi, assim, lendo essa literatura judaica, né, foi que eu achei uma mulher extremamente forte e elevada espiritualmente, e que eu aprendi muito com isso, e que eu vou pegar muita, assim, não é que eu vou pegar instantaneamente, eu vou ser assim, né? Mas que a minha escadinha vai ter o nome de Sara lá um monte de vezes. E assim, vamos continuar na nossa caminhada, colocando o nome de Sara lá toda vez que a gente lembrar, né, assim, de desânimo, de esquecemos de orar, ou enfim, tem uma questão aqui bem ruim, a gente lembra de Sara, de tudo que ela era, de toda a conexão que ela tinha com o Criador, que a gente possa ser assim também.
Silvinha, se você me permite, as meninas colocaram alguns comentários aqui, eu vou ler pra você, tá? A irmã Paula, Shabbat Shalom novamente, irmã Paula, ela colocou: Sara era mansa e quieta, e ainda assim, uma mulher cujo nome foi um dos mais citados nas escrituras. Foi citada pelo Pedro, Kefa, como exemplo do que uma esposa deve ser. Um exemplo para nós. Aí ela continua, né? E lembrando que o significado de mansa em gregos, que é praus, é ter a força do nosso Abba e sob controle, né? A irmã Mayra Silva falou: Shabbat Shalom, assistindo desde o início. Bem-vinda, viu, irmã Mayra Silva? Entre em contato conosco na nossa comunidade. Faça parte, todos vocês que estão assistindo. Lembrando que nós não somos donos de ninguém, então você pode participar de outras comunidades, de fato. A ideia em si é que esse meio possa crescer para que a gente possa casar nossos filhos, tá bom? E crescer com mais irmãos, enfim. Ela continua desde o início. E sim, o que a Silva disse que consta no Zohar não foge da Bíblia, pois nela consta em Provérbios 15, abre aspas, a mulher sábia edifica a casa. Até colaborando um pouco com você, irmã Silvinha, sobre essa questão de Abraão. Abraão, né? Todas as vezes que Abraão ele acabou multiplicando sua riqueza, foi essas duas vezes que foi provada por que de alguma forma provou-se Sara, né? Foi pelo mérito dela que ele recebeu muita riqueza. Eu conversando com o Rabino Hess, que já falou várias vezes, olha, a mulher ela é mais elevada que o marido, que o homem, né? Porque por meio dela que vem a vida, né? Pense assim, a mulher quando casa com o homem, chegou meu genro, hein? A mulher quando casa com o homem, o homem tem a possibilidade ao colocar sua semente, essa semente multiplicar filhos, mais de um filho, enfim. Todas as vezes que a mulher é uma mulher sábia, é uma mulher que ela cumpre Torá, que ela aprende Torá, começa a aplicar na vida dela, todas as vezes que ela se submete para o esposo, todas as vezes que ela conhece a Torá, para ser muitas das vezes a acusadora e idônea do esposo, esse esposo vai ser um homem cada vez mais fiel e a multiplicação vai começar a vir na casa dela. Isso tudo é bonito demais, nessa união, nessa parceria que tem, viu? Irmã Silvia, por favor, minha irmã, quiser comentar as meninas, tá? É isso mesmo, são ótimos comentários, é exatamente isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Podem colocar à vontade no chat, tá, gente? Ou então alguém aqui, a Dani que tá aí, acho que a Karime tá aí também, com o irmão Ariel, enfim, tá? Esposa do irmão Kalel. Só reforçando aqui, a gente não está dando um ensino onde só a gente fala e ninguém fala, tá, gente? Isso aqui é uma conversa. Vocês podem entrar a hora que quiserem falar, né? Mandar comentários e tudo. Silvinha, terminou, minha irmã? Pode. Eu tô vendo que você tá na luta agora. Eu sei que toda vez que a gente tá aqui com a Florence aqui, chegou a criança, tem que fazer alguma coisa. Então, muito obrigado, minha irmã.